Ouve a voz do bom pastor, sempre segue a Cristo. Eu saúdo a todos nossos ouvintes em mais esta programação no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É com imenso prazer que nós estamos entrando mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor. Nessa oportunidade nós leremos as Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 22, do versículo 11 até o versículo 13. Mas antes de nós lermos essa Escritura, nós vamos rodar o hino e após esse hino, então, estaremos lendo a Palavra de Deus. Quando desce o Espírito Santo, todo mundo começa a falar em línguas repartidas de fogo, e Jesus Cristo começa a operar. A igreja logo fica alegre e Deus opera com muito louvor. As paredes ficam pegando fogo e o inferno começa a tremer. Oh, maravilha, que bom é louvar, só ter vitória e sempre cantar. A nossa batalha já é garantida, conosco está. Está entrando um grande varão, trazendo uma tocha de fogo nas mãos. Grande é a bênção que Deus vai te dar, da glória, irmão. Nenhum homem pode impedir o que Deus quer realizar. Tem provado o seu povo escolhido, mas a vitória vai a Ele entregar. Muitas lutas se levantam na terra, o mar bravio agitado está. Quando penso que está tudo perdido, Jesus chega e faz ele acalmar. Oh, maravilha, que bom é louvar, só ter vitória e sempre cantar. A nossa batalha já é garantida, conosco está. Está entrando um grande varão, trazendo uma tocha de fogo nas mãos. Grande é a bênção que Deus vai te dar, da glória, irmão. Deus é tremendo, não posso brincar. Ele não brinca, ele é Jeová. O homem pensa que engana ele, enganado está. Deus deixa o homem se arrepender, não se arrepende e fica a sofrer. Irmão, medita nesta palavra, Deus ama você. São Mateus, capítulo 22, versículo 11 ao versículo 13, diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus abençoe e acrescente as suas bênçãos à palavra que foi lida nessa oportunidade. E eu desejo comentar por uns momentos acerca dessa parábola, dessa passagem bíblica
E se nós fôssemos dar um título à nossa meditação nessa programação, o título seria Vestes Nupciais. Nós sabemos que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está muito próxima. Jesus, ele deixou escrito como seria os dias que antecederiam o seu retorno. E tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus mostrou que sucederia, nós temos visto que tem sucedido diante de nossos olhos. E a nós compete, a nós pesa sobre nossos ombros o peso da responsabilidade de se prepararmos para esta grande hora, para esse grande acontecimento que é a vinda de nosso Senhor Jesus. Porque diz as Escrituras que Jesus voltará buscar a sua noiva. A sua noiva, diz a palavra de Deus, que é um povo especial, zeloso e de boas obras. Agora, olhando para o lado natural, nós percebemos que quando uma noiva ela vai se casar, ela se preocupa como ela estará no dia do casamento. Ela se preocupa como se preparar, se ajeitar para aquela hora tão importante quando encontrará com o noivo para o seu casamento. E nós sabemos que muito mais deve a noiva de Jesus Cristo estar preocupada nos dias de hoje. Muito mais deve estar a noiva de Jesus Cristo em busca de se preparar para esta grande hora, para este grande momento, que é o momento do casamento, quando encontraremos com o noivo, quando ele prometeu que voltaria e está voltando, e logo nós nos encontraremos. Quando chega o dia do casamento, aquela noiva, ela se examina como ela está, e se não falta nada para o casamento. Porque a vestimenta da noiva, ela não consiste só em uma peça de roupa. É isso que eu quero que os ouvintes meditem nisso que eu estarei falando em esses poucos minutos. O casamento, ou seja, o vestimento, a vestimenta da noiva, não é só uma peça de roupa, mas existem muitas peças que compõem aquele vestimento tão bonito para encontrar com o noivo. E se no dia do casamento aquela moça, ao examinar suas roupas, percebe que está faltando alguma peça, percebe que está faltando, quem sabe, a luva do casamento, ela, em desespero, ela vai em busca de encontrar aquela peça antes que chegue a hora de encontrar com o seu noivo, porque ela não desejará encontrar com o noivo vestida parcialmente, com partes das roupas. Não, ela vai querer, porque é o maior dia, o melhor dia, é o dia mais esperado de sua vida. Olha, ouvinte, e eu quero dizer para você que me ouve nesta oportunidade, nós estamos vivendo exatamente sobre o dia do arrebatamento, sobre o dia do casamento, quando encontraremos com o noivo, quando subiremos para com ele, para as bodas do Cordeiro. E é necessário que você possa se preocupar, que você possa se examinar com tudo, para ver se não está faltando alguma veste, alguma roupa, alguma parte desta vestimenta. E você veja na Escritura que nós lemos que o rei convidou aquelas pessoas para o casamento de seu filho. E nós sabemos que naquele tempo o costume daquele povo era diferente do costume de hoje.
Porque hoje, se alguém vai se casar e ele convida, quem sabe, 200, 400 convidados, cada convidado vai vir com a roupa que ele achar melhor. Mas naqueles dias não. Naqueles dias, aquele que fazia o convite, ele deveria estar ciente de que se ele convidasse 200 pessoas, ele teria que arranjar 200 vestes, porque todos recebiam na porta daquele salão, na porta da festa, eles recebiam uma veste chamada a veste nupcial. E eles então recebiam aquelas vestes, e ao entrar ali para a festa, eles vestiam-se com aquelas vestes nupcial, e todos ali estavam na mesma condição. O rico e o pobre não tinha diferença, porque todos usavam uma só veste, uma só vestimenta. E amado ouvinte, eu quero dizer para você nesta programação, que a vestimenta para o arrebatamento, a veste nupcial é uma só. Não existe duas vestes nupciais. Mas hoje nós encontramos muitas pessoas, nós encontramos o povo se confundindo, porque eles têm se vestidos para esperar o noivo com vestes denominacionais. E cada denominação, ela oferece um tipo de veste para esse encontro, para este casamento. Não, meu ouvinte, há uma só veste, e esta veste nupcial, ela é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a veste nupcial é a palavra de Deus, é as Escrituras. Esta é a veste que nos prepara para o arrebatamento. Esta é a veste que nos prepara para este grande encontro com o noivo ali nas bodas do Cordeiro. Ele não vai aceitar veste denominacional, ele não vai aceitar veste segundo o intelecto humano, não, mas ele aceitará uma só veste, que é a palavra de Deus. É isso que veste a noiva para o arrebatamento. E diz a Bíblia que aquele rei chegou ali, e o rei olhou, entrou na festa para ver os convidados, e percebeu que havia um homem que estava vestido diferentemente dos outros. Havia um homem na festa que não tinha as vestes nupciais. E o senhor da festa disse: homem, como entraste aqui? De que maneira você entrou aqui nesta festa? Porque o rei sabia que se aquele homem tivesse entrado pela porta, ele teria recebido a veste nupcial. E se ele não tinha veste nupcial, é porque ele tinha entrado por um outro meio. Ele não tinha entrado pela porta, ele tinha entrado por outros lados. E a porta é a palavra de Deus. Jesus é a porta, Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é quem nos conduz ao Pai. Ele disse em São João capítulo 14: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o Pai e Ele é a porta que conduz ao Pai. Mas aquele homem desejou estar nesta festa. Aquele homem desejou ter esse casamento, mas ele desejou, mas foi pela maneira errada. Não entrou pela porta, quem sabe entrou pela janela. Meu ouvinte, isto é algo importante, isso deve causar temor em seu coração nesta oportunidade, porque lembre-se você, há uma só porta que conduz, há um só caminho que conduz à vida eterna, e esse caminho é Jesus, e Jesus, Ele é a palavra, e fora da palavra não tem como nós nos prepararmos. Fora da palavra não tem como nos vestirmos com a noiva de Jesus Cristo. Mas meu ouvinte, quem sabe você possa dizer: bem, mas eu tenho me vestido conforme a religião que eu pertenço, e a minha religião tem dito que eles têm a palavra de Deus, por isso estou tranquilo. Eu quero dizer para você, meu ouvinte,
que qualquer religião que você for, qualquer lugar que você entrar, eles dirão que tem a palavra de Deus, eles dirão que são enviados por Deus, e todos estão ensinando diferentemente. Todos têm dado vestes para esse encontro, mas vestes diferentes. Por isso deve causar temor em seu coração, meu ouvinte, sabendo nós que em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6, diz a Sagrada Escritura que há um só Deus, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Existindo um só Deus, existe uma só palavra. Existindo uma só palavra, existe uma só forma de vida eterna. Por isso, meu ouvinte, não venha ser enganado com vestes teológicas. Você deve conferir aquilo que você tem aprendido com as Escrituras. Se aquilo que você tem aprendido fecha com a palavra de Deus, amém. Mas se não fecha, dê um pontapé nisso. Escape enquanto é tempo, porque o dia do casamento, o dia do encontro com o noivo tem chegado. E você, se você é uma noiva de Jesus, você deve estar preocupado. Você deve estar se examinando para ver se não está faltando nenhuma veste, nenhuma parte, nenhuma peça dessa roupa, meu ouvinte. Quem sabe você diga: não, eu já tenho me examinado e eu tenho toda a roupagem para o arrebatamento. E eu lhe pergunto nessa oportunidade: tem você sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Tem você recebido o batismo nas águas por imersão, não por aspersão, conforme o homem criou? Isso é veste humana, é veste criada por homens. Tem você recebido o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo? Foi invocado em seu batismo o nome do Pai? O nome do Senhor Jesus Cristo? No livro de Atos capítulo 2, versículo 21, as Escrituras nos dizem: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor. Você pode dizer: bem, mas eu recebi no batismo conforme São Mateus 28, versículo 19. Querido ouvinte, precioso ouvinte, medite nisso que eu vou te dizer agora. São Mateus capítulo 28, versículo 19, não é ato batismal. Ou seja, ali não foi realizado nenhum batismo. Ali é uma ordem. Mas para nós ver como que deve se cumprir essa ordem, nós temos que ir aonde foi cumprida a ordem. E a ordem de São Mateus 28, versículo 19, ela foi cumprida em Atos capítulo 2, versículo 38, aonde Pedro e os demais apóstolos reunidos, quando aquela grande multidão, com cerca de quase 3.000 pessoas que se batizaram, fora a multidão que não quis receber o batismo, eles disseram: que faremos, varões irmãos? E Pedro, tomando a palavra, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Mas os teólogos, os líderes religiosos dizem: não, Pedro errou. Pedro se enganou ao mandar que fôssemos batizados em nome do Senhor Jesus. Preferimos ficar com o que Jesus disse. Olha, isso é cegueira espiritual. Alguém dizer que há erro nas Escrituras, isso é incredulidade, isso é pecado. Em São Mateus, ou seja, em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, versículo 16, até o versículo 18, você vai encontrar as Escrituras dizendo
aquele que acrescentar qualquer coisa sobre esse livro, será acrescentado sobre ele as pragas que foram escritas nesse livro. E aquele que tirar qualquer coisa, ser-lhe-ão tirada o nome dele do livro e das profecias, das promessas de Deus. Ouvinte, como alguém pode ter ousadia de dizer, veja, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, versículo 19 diz: Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Meu ouvinte, como pode alguém, um ímpio até poderia, alguém que não vem à igreja, alguém que não lê a palavra de Deus, um ateu até poderia dizer que há erro nas escrituras, mas um religioso, medite nisso, um pastor, ou padre, seja lá o que for, alguém que se chama líder religioso, dizer que há falhas na Bíblia, isso é uma abominação. E hoje encontramos pessoas que não têm revelação da palavra, dizendo: Pedro errou ao dizer que deveríamos ser batizados em nome do Senhor Jesus. Meu querido ouvinte, Pedro não errou, mas eles cumpriram com a palavra de Deus, porque em São Mateus capítulo 28, versículo 19, você vai encontrar uma ordem, dizendo: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Mas você também encontrará Jesus dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais cheios do poder de Deus, revestidos com o poder. Você também encontrará no livro de São João dizendo assim: quando esse Espírito vier, ele vos guiará em toda a verdade. E assim foi. Os discípulos subiram para o cenáculo e em busca, esperando aquele Espírito Santo. E quando aquele Espírito Santo veio, eles foram cheios do poder de Deus, aquele poder que os guiaria em toda a palavra, aquele poder que disse Jesus vos fará lembrar de tudo que foi dito. E quando eles desceram dali e encontraram aquela multidão, e a multidão, arrependida de ter matado Cristo, indagaram, perguntaram aos discípulos, dizendo: que faremos, varões irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja cheio do Espírito Santo, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e sereis cheios do Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu ouvinte, ali estava Pedro, cheio do poder de Deus. Ali estavam os apóstolos, cheios do poder de Deus, e cumprindo a ordem de São Mateus 28, versículo 19. Porque lá em São Mateus, Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai. Em nome do Pai. E Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas sim Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do Pai. Por isso Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai. E os discípulos tiveram revelação que o nome era Senhor Jesus Cristo. Você veja, ouvinte, que no Velho Testamento nunca foi mencionado o nome a Deus. Jeová não é nome, Elohim não é nome, El Shaddai não é nome, são títulos. Mas veja você, lá em Isaías, capítulo 52, versículo 6, diz: portanto meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia.
o meu povo saberá o meu nome. E São João capítulo 17, versículo 6, Jesus diz: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Porventura não chega isto para você, ouvinte? Agora, se você prefere se vestir com as vestes humanas, com as interpretações humanas, que negam a palavra de Deus, isso é problema seu. Mas o meu desejo é que você possa estar vestido com as vestes nupciais. E as vestes nupciais não é outra coisa a não ser a pura e genuína palavra de Deus. Como alguém pode dizer que está vestido com a roupagem da palavra e negar as Escrituras? Negar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Negar um único Deus? E crer em 3 pessoas, sendo que São João capítulo 10, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. É um Deus que se manifestou em 3 formas, não 3 pessoas distintas. Como pode alguém negar a Santa Ceia com o vinho puro e o lava-pés? Como pode alguém negar o lava-pés? Você veja, ouvinte, que hoje o mundo religioso tem negado as Escrituras, aonde a Bíblia diz que a ceia deva ser com vinho puro e pão asmo. Mas se negam, não se vive isso, não se praticam mais nas igrejas o lava-pés após a Santa Ceia, mas a igreja primitiva praticava isso. São João 13 nos fala acerca disso. Mas alguém disse isso só foi para os tempos dos apóstolos, e esquecem que Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Querido ouvinte, vista-se com as vestes nupciais, vista-se com a palavra, confira a tua fé com as Escrituras, confira a tua roupagem com as Escrituras, confira aquilo que o teu pastor tem ensinado com a palavra de Deus, e se isso fechar com as Escrituras, amém, mas se não fechar com as Escrituras, fuja enquanto é tempo, vista-se com a palavra. Ouvinte, Deus tem nos enviado uma palavra restauradora, uma palavra que nos traz de volta às Escrituras. E o que tem feito você? É tempo de se preparar, é tempo de se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de você tomar a ceia pura, a ceia genuína, é tempo de você, irmã, ter a doutrina bíblica em suas vidas, deixar esse caminho largo que as religiões enlargaram para vocês. Logo, logo o céu se abrirá. Que não seja você esta pessoa que a Escritura nos diz que o rei encontrou vestido com roupas diferentes e disse para os seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Você não será aceito ali, ouvinte, com a tua roupa denominacional, mas você será aceito com a roupa da palavra, com as roupas nupciais, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração. E se você desejar saber mais acerca dessas palavras, escreva para o endereço que nos será citado. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.